E aí, pessoal, já pararam para pensar se um pintor consegue conversar com Deus usando só tintas de pincéis? Pois é, hoje a gente vai conhecer a história de um artista que era um verdadeiro santo, um mestre da vida cristã, e a arte dele, olha, ilumina o nosso caminho até hoje. Então, fica a pergunta no ar. Uma pintura pode ser uma oração? Para a gente descobrir a resposta, vamos mergulhar de cabeça na vida de um artista super especial que fazia do seu pincel um jeito de rezar. Olha só ele aí! Esse é o Beato João de Fiesole. Mas sabe como todo mundo conhece ele? Como Fra Angélico. Sabe o que significa? Frade angélico. E pode acreditar, esse apelido combina demais com ele. Bora descobrir o porquê? Então, vamos lá. Nossa aventura começa lá na Itália, na Toscana, há muito, muito tempo, no final do século XIV. A gente vai conhecer um menino chamado Guido di Pietro, que tinha um talento, olha, incrível para desenhar. O Guido gostava tanto, mas tanto de arte, que ele começou a perceber uma coisa. Toda a beleza que ele via no mundo vinha de um lugar só, de Deus. E aí, ele sentiu no coração que isso era um chamado, sabe? Um convite super especial. E o que ele fez? Decidiu atender a esse chamado. Ele não ia ser só um artista qualquer, não. Ele ia ser um frade que pintava para Deus. Que decisão, hein? Então, olha só que legal a jornada dele. Tudo começou no final do século XIV, quando ele nasceu como Guido di Pietro, já um artista super talentoso. Depois, no comecinho do século XV, ele e o irmão entraram para um convento dominicano e ele virou o Frei Giovanni. E aí, em 1469, por causa da sua arte incrível e da sua vida santa, começaram a chamar ele de Angélico. Demais, né? E esse era o lema dele, a frase que guiava a sua vida. Quem faz as coisas de Cristo está sempre com Ele. Para ele, era simples assim. Tudo que a gente faz, especialmente a sua pintura, tinha que ser para Deus. Tá, mas qual era o poder secreto dele? Como ele fazia aquelas pinturas tão incríveis? Olha só isso. Primeiro passo, ele sempre rezava antes de começar qualquer trabalho. Segundo, ele pintava de joelhos, como sinal de respeito, sabe? E terceiro, e essa parte é maluca, ele nunca retocava uma pintura. Ele acreditava que a primeira versão era como Deus queria. Uau! E agora, vamos ver o resultado de toda essa dedicação. Se preparem, porque a gente vai ver como ele conseguia, literalmente, pintar um pedacinho do céu aqui na Terra. E o resultado era mágico. A arte dele era cheia de doçura, de graça, era uma coisa abençoada. A luz nas pinturas era super vibrante, quase brilhava de verdade. Era uma mistura perfeita entre o humano e o divino. Tanto que diziam que ele pregava com pincel, sabe? Ele pintava crucifixos, imagens de Nossa Senhora, anunciações. Cada quadro era uma mensagem. E, gente, isso aqui mostra o poder da arte dele. Pensa só, as pinturas eram tão puras, tão cheias de sentimento, que fizeram o próprio Papa da época, o Nicolau V, chorar quando viu. Imagina só que emoção. É por isso que a obra dele era chamada de catequese em imagens. É como se fosse uma aula de religião, só que sem palavras. As pinturas dele contavam as histórias da fé e do amor de Cristo de um jeito que todo mundo entendia, só de olhar. Peraí, a gente está chamando ele de beato e não de santo. Ué, mas qual é a diferença? Essa é uma pergunta muito importante. Pois é, ele é o beato angélico. Mas o que será que isso quer dizer? Vamos entender de vez a diferença entre esses dois títulos super importantes na igreja. Olha que fácil de entender. Pensa assim, um beato, ou bem-aventurado, é tipo um herói da fé. A igreja reconhece que ele viveu de um jeito incrível. Já o santo é como um super-herói da fé. Ele é proclamado oficialmente como um modelo e um protetor para a igreja inteirinha. Legal, né? E como é que alguém vira um desses super-heróis da fé? Existe um processo especial para isso, chamado canonização. É quando a igreja declara para todo mundo, de forma solene, que aquela pessoa viveu as virtudes de um jeito heróico e foi super fiel a Deus. Mas a história do Frangélico não termina só na arte dele, não. A maior obra-prima que ele fez foi, na verdade, a sua própria vida de humildade e serviço. Pensa num cara humilde. Mesmo sendo um mestre, ele sempre fugiu de poder, de riqueza, de fama. Acredita que ele chegou a recusar a oferta do Papa para se tornar bispo de Florença, que era uma honra gigante. E foi por tudo isso,
por essa vida e por sua arte, que o Papa João Paulo II proclamou ele como o padroeiro universal dos artistas. A convicção dele era uma só: pintar era um jeito de louvar a Deus. O Fra Angélico usou o talento incrível que ele tinha para a pintura para mostrar para o mundo a beleza do céu. E a história dele deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. E nós? Que talentos a gente tem, não importa se é grande ou pequeno, que a gente pode usar para deixar o nosso mundo um pouquinho mais bonito e cheio de Deus?